pastor sênior da Igreja Batista Aldeia e grande homem com visão de multiplicação de igrejas e de discípulos, principalmente no bairro de Aldeia. Recebam com muita alegria o nosso preletor e nosso pastor aqui, Marcos Fenelon. Deus seja louvado, né? Ontem nós fomos profundamente abençoados aqui com a vinda de cada um de vocês, pelo trabalho, mais de 60 igrejas, né? A princípio tinha 40 e hoje o Andrés me atualizou, são mais de, acho que são 62 igrejas, gente então de tantos lugares, investindo um tempo de qualidade, um tempo de treinamento, de capacitação. Nós teremos as oficinas hoje à tarde, vai ser assim um tempo de muita debate, uma discussão legal, interativa, saudável, para a gente fazer aquilo que o Senhor ordenou desde os primórdios, né, há quase 2000 anos atrás, e a gente está aqui com o coração inflamado, não importa a idade, né? Eu vou só pedir para, já tem luz bastante, né, porque a luz lá de fora vem com força aqui para quem está aqui na frente. Eu fico vendo o seguinte, né? Deus, ele pega a gente de todas as idades e ele nos coloca numa posição de servir com o mesmo vigor. Não importa se a pessoa é um jovem, até uma criança, ou se já é um adulto e um idoso. Na questão mental e às vezes física, porque nem todo mundo tem a mesma força física, o Senhor coloca a gente para trabalhar com a mesma força. E aí a gente lembra que eu costumo dizer uma frase aqui no altar, de que Deus não aposenta os velhinhos, né? Ele tira os velhinhos de lá e bota para trabalhar. A gente aposenta alguém, algumas igrejas aposentam aos 70, algumas pessoas param completamente. Eu não falo que a pessoa tem que permanecer o tempo todo à frente de uma instituição, porque tem uma mobilidade que às vezes não dá mais, mas assim, Deus não aposenta, né? E é exatamente isso, eu acho que nós estamos aqui nessa manhã, o grande objetivo é que possamos orar ao Senhor e às vezes virar algumas chaves dentro da nossa vida. Quando a gente começa, aliás, eu sou apaixonado por evangelização, por fazer discípulo, né? Ouvindo as ministrações de ontem, de Petrus, a gente vê primeiro se encher do Espírito Santo, depois fazer discípulo. Ou você pode fazer as duas coisas juntas. Enquanto está fazendo discípulo, está se enchendo do Espírito Santo. Até porque o encher-se do Espírito Santo é uma jornada que você não para, você não cansa, né? A Bíblia diz enchei-vos. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, e o batismo com o Espírito Santo? Se for biblicamente olhar, se você se converteu de verdade, o Senhor te batizou. Agora, o enchimento, muitas vezes, como diz Billy Graham, naquele livro dele chamado Espírito Santo, né? Então, seja bem-vindo. Você está aqui em Aldeia, lugar aprazível, lugar muito bom de ficar. Eu vim para a Aldeia há 22 anos atrás, 23 anos, e o meu objetivo aqui em Aldeia era somente isso, ter uma vida boa aqui em Aldeia, uma casa e trabalhando na cidade. Eu fazia isso com muito prazer, porque eu descia todo dia, de manhãzinha, voltava 10 da noite, 11 da noite, mas tinha prazer em dormir em Aldeia. Aí eu não sabia que Deus ia mudar esse negócio, que o Senhor era quem estava conduzindo, até que um dia Ele mostrou assim, cabalmente, toda a estrutura que Ele ia fazer aqui em Aldeia. O que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, o que acontece em Aldeia hoje através da IBAL não tem nenhuma novidade até agora, diante assim dos meus olhos, porque exatamente há 18 anos atrás, era 4h10 da manhã, eu sentei, acho que era dia 10 de outubro, 8 de outubro, eu sentei no computador ali na mesa e foi detalhado toda a igreja, todos os detalhes, até quantidade de gente, como se espalharia. Era um negócio tão claro, mas tão assim evidente, que eu saí, essa história está lá registrada até hoje, né? E era uma visão muito ampla, gente. Eu tinha uma visão tão grande que eu via as pessoas dentro dos condomínios, via o pessoal tomando uísque, bebendo, gente solitária, gente fazendo farra, gente fazendo formatura. Mas o Senhor falou assim,
falta a minha presença, falta, e eu quero esse povo para mim. Mostrar também um montão de gente de outras igrejas que se mudaram para cá, e essas pessoas pararam de cultuar ao Senhor, porque não voltava mais, ficou perigoso descer à noite, e etc. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Nesses 17 anos da igreja, a gente percebe o quanto o Senhor já atingiu. O programa de rádio evangélico da 100.7 pega 30 mil pessoas de manhã. Nós temos hoje várias nações, são 17 nações que ouvem esse programa, e são mais de 1.800 pessoas na IBAL Global cultuando com a gente, né? E a gente louva ao Senhor por isso. Nós temos um foco muito grande em crianças. Esse é um ministério que a gente é apaixonado, porque crianças, elas revitalizam, elas trazem os pais, geram. Os meninos que eu caso hoje, né, começaram depois. Aliás, a igreja maior que a gente teve no início, o primeiro culto no sítio Silvânia, tinha mais crianças. Acho que nós tínhamos 11 crianças e tínhamos 7 a 8 adultos. Então esses meninos, eu já casei um bocado deles, né? Eles já estão apresentando filhos, e por isso que a gente tem um foco muito grande. Hoje o João, que estava aqui em cima, é o pastor de jovens, então a gente tem um pastor só para jovens. O Janderson, ele é o pastor só de crianças, né? Agora ele também assumiu a parte dos adolescentes. E isso tem sido uma coisa boa que a gente tem feito, é colocar uma pessoa pensar, gerir aquilo o tempo todo, mas ele não pensa no meu ministério, é um pensamento conjunto. A gente se reúne toda terça-feira e passa o dia inteiro aqui discutindo o crescimento da igreja, onde estão as rotas de colisão, as coisas que não funcionam, e a gente vai corrigindo. Então a gente muda sempre, a gente não tem aquele negócio que tem que ter, que assim, porque foi papai que fundou. A gente vai mudando de acordo com a necessidade, olhando, orando, clamando a Deus e colocando para frente. Então hoje a gente está com uma produção grande, os materiais da igreja são todos produzidos aqui, todos. A parte de pequenos grupos multiplicadores, escola bíblica dominical, a escola de crescimento, os estudos nos lares, os sermões, todo o material é produzido hoje na IBAL, né? Mas não que a gente seja fechado, a gente busca conhecimento em tudo que é lugar, no sentido, e analisa a doutrina, né? A gente pegou toda aquela doutrina, o escopo lá da Convenção Batista Brasileira, e a gente discute ponto a ponto e vai andando para frente. E assim, uma igreja saudável, uma igreja feliz, uma igreja família, uma igreja alegre, uma igreja de comunhão, uma igreja transformadora, e uma igreja que se lança para acontecer alguma coisa. Por isso que eu digo, a aldeia hoje, ela não seria a mesma coisa sem a IBAL, pelo impacto que ela causou. E muita gente fala exatamente isso, como seria. Então é um local que ele tem impactado. Só que esse aqui não tem que ficar aqui. Eu entendo, e a gente tem conversado com muitos pastores, que isso tem que ser uma onda. E a gente tem que ver os pastores de todas as igrejas. Onde é que ele colocou você, o local? Ele colocou lá no monte, lá no gueto, numa favela ou num condomínio. Ali tem que haver uma mudança drástica, pela presença da igreja. A igreja tem esse poder. Irmãos, é a única agência que nunca entra numa crise. É a igreja. Pode entrar a crise uma instituição, uma denominação, um pastor, uma família. Mas a igreja de Jesus é a única no mundo que não entra numa crise. Porque o dono, ele garante isso, ele é Jesus. Isso faz uma diferença muito grande. Então dá uma tranquilidade muito grande para nós, servos do Senhor, filhos, trabalhar para Ele. Porque a igreja de Jesus, a noiva, nunca entra numa crise. Então você pode ter segurança daquilo que está fazendo avançar. Então eu quero falar um pouco agora de manhã sobre como você vencer a insegurança na construção dos pequenos grupos, né? É bom lembrar que pequenos grupos é uma das ferramentas. Você não tem que desprezar o culto da praça, o culto nos lares, o que você imaginar, campanhas evangelísticas, retiros, são ferramentas. Mas outra ferramenta que a gente tem investido são os pequenos grupos, porque para uma igreja ir crescendo, o pastoreio nos pequenos grupos, ele traz uma tranquilidade muito grande para o pastor, para a liderança, para que isso de fato possa acontecer. Então vamos pensar aqui um pouquinho sobre essa história. Lá no início da história, a gente sabe bem que, como diz em Atos 2:42,
que diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vocês percebem que era uma questão diária. Não tinha igrejas para uma igreja que crescia, para um povo que crescia tão rapidamente. Mas aconteceu um detalhe. Jesus ele ia muito de casa em casa. O primeiro século ali, até o terceiro, quarto século, a igreja ela ia se espalhando e ela ia como se fosse vascularizando dentro das casas, e se tinha um templo, um local, eles se reuniam. Se tinha uma sinagoga e dava para se reunir, era naquele local. Mas a igreja em si eram os povos que se reuniam muito nas casas, né? E isso aconteceu demais. A gente vai ver isso aqui. E o que acontece é que no quarto século, especialmente ali, quando é institucionalizada uma igreja fechada, uma igreja instituição, especialmente de Constantino para cá, as pessoas vão deixando aos poucos de ir cultuando nos lares, e elas vão todas sendo afluídas para somente os templos. E durante muitos séculos assim aconteceu. Mesmo quando chega na reforma no século XVI, lá em 1517, não mudou nada, a configuração permaneceu a mesma. Quando nascem as igrejas, vamos dizer assim, protestantes, elas continuam indo aos templos, elas não estão mais nas casas. Então as casas eram o local de oração e tal, mas não era o local em que recebiam pessoas de fora, era a família. As casas, os lares eram só a família. Para você ter ideia, o Brasil tem mais de 500 anos, e somente durante pelo menos todo o tempo, ainda hoje a igreja católica, ela é assim, se tem uma missa, um negócio, é no templo. E desde mais ou menos 150 anos que os protestantes estão no Brasil, né, os evangélicos, e agora eles copiaram a mesma situação. Nós copiamos, começamos a fazer templos, começamos a fazer igrejas, e a gente continuou sem ir para as casas. Então depois, uma releitura da Bíblia, ou abrir os olhos, a gente percebe que os lares sempre fizeram parte do contexto do povo de Deus e da igreja. Não somente com um culto de família, mas um culto, um trabalho, um treinamento, sendo a igreja do Senhor. Então, o PG é uma igreja pequenos grupos que se reúnem nos lares. Pequeno grupo multiplicador. Tem outros nomes, tem células, tem igreja em célula, tem igreja com células, tem igreja com pequenos grupos, e tem igreja. Teve um rumor terrível um tempo, que foi quando o negócio chegou aqui com o G12, e se espantou muita gente, dividiu muita igreja, igrejas históricas, elas se separaram, elas criaram confusões, foi um problema. Aí nasceram grandes igrejas, né? Lá em Manaus, Bahia também ficou forte, o pessoal ia muito aqui para a América do Sul, visitar vários países. Como é que era isso? Virou um movimento, virou aquela onda, né? Aquele negócio, isso agora é a novidade. Aliás, todo esse negócio que vem em onda, bota o pé lá e espera passar, depois olha o que fica. Agora, o pequeno grupo, ele não é uma onda, é só uma releitura da Bíblia, é só isso. Então, essa é a questão. A Bíblia diz isso, né? Que todos os dias eles estavam reunidos, era no pátio da igreja, do templo, e nas casas. O Bonhoeffer, ele tem uma frase que ele diz que a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Então, uma igreja, para ser relevante, ela tem que se espalhar em todos os lugares. Avaliem vocês, se eu dependesse hoje, já com mais de 1000 pessoas, se eu dependesse de pastorear 1000 pessoas, por mais que eu tivesse pastores nessa igreja, a gente tem cerca de 14 líderes direto, nós não daríamos conta, é impossível. Então o que acontece? Eu morreria dentro de gabinete, atendendo irmãos e irmãs, e simplesmente muitos iam ficar precisando de uma segunda, terceira visita. Eu dizia, irmão, daqui a 4 meses. As pessoas que marcam comigo, já fica complicado, ele marca um dia, quando marca o outro, é um mês depois. Se eu não falar com a secretária, porque a fila é grande. O que é que a gente faz? Nos pequenos grupos a gente trabalha a liderança. O que é que nós fizemos? A gente colocou um pastor
Entenda, isso, uma igreja já com a estrutura da IBAL, a gente já pode fazer isso. Mas muitos aqui tem igreja que tem 5 pessoas, 10 pessoas, não dá. O pastor é o faz tudo. Um pastor, um líder que tem 12, 15, 20 pessoas, ele é o faz tudo. Ele é quem dá a capacitação, ele é quem faz a visita, ele, se fizer um pequeno grupo, ele é o líder, é tudo. Mas entenda, foi assim comigo. Começou assim, desse mesmo jeito. Eu era o pastor faz tudo. Vai, limpa o banheiro, e prepara o sermão e está na frente da igreja. É assim, normal. Todo mundo começou desse jeito. Não foi diferente. Hoje a gente já pode dizer, já estamos num outro patamar. Então é possível que todas as pessoas, e esse é o ideal, se tiver 10 mil pessoas, todas as 10 mil pessoas terão que ser acompanhadas. E não somente isso, com relatórios da vida deles, da situação que está acontecendo. Ninguém fica fora do escopo. Essa é a trajetória e esse é o caminho. Tá? Vamos pensar aqui, eu vejo 2 exemplos no Velho Testamento, né? Lá em Atos 5,42 a Bíblia diz que eles estavam todos os dias reunidos nas casas e nos templos. E Colossenses 4,15, Paulo diz assim: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Perceba aí, Paulo está mandando uma saudação para os irmãos lá de Laodiceia. Aí ele fala de Ninfa e a igreja que está em sua casa. Não sabemos se na casa de Ninfa ela, se tinha mais gente, casados, como é que era o negócio, mas certamente tinha uma família. Mas ele dirige a uma liderança, a uma pessoa. Ele diz: olha, a igreja que está na casa de Ninfa. Então acontece isso, às vezes é uma pessoa que fala assim: pastor, lá na minha casa, me capacite, me treine, passa na escolinha e tem os pré-requisitos e agora abre a sua casa. Filemão 2 diz assim: a irmã Áfia e Arquipo, como tem algumas versões, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Percebe que aqui já tem um casal. Então os modelos vão mudando, mas Paulo está falando a igreja que havia na sua casa, porque era desse jeito. Eu vi recentemente um testemunho, já faz alguns anos, de um pastor que ele disse que ele vai muito para o Sudão. Sudão é um país que persegue muito cristão. E ele falou: olha, eu estou lá com 12 igrejas no Sudão. Eu falei: como pode? Um país muçulmano? Todas as igrejas elas ficam nas casas. Então o PG, ele tem a essência da união de enfatizar a comunhão, a questão da pureza, de confissões, de restaurações. O PG tem uma capacidade de resolver isso. Mas eu vou chegar lá, porque todo mundo fica em pânico do PG, de abrir um pequeno grupo, porque acha que vai perder o controle, que o pessoal vai criar uma nova igreja, que ali vai ter dízimo, ofertas, batismos, vai gerar um pastor clandestino que vai surgir ali do meio. Esse é o medo que surge no meio da maioria de nós, que o pastor não sabe o que está acontecendo lá. Eu sei que todas essas coisas, elas fazem sentido quando ela não tem um acompanhamento, quando não tem uma capacitação, quando não tem um treinamento, quando não tem líder confiável. Isso é uma outra coisa. Aliás, a gente trabalha com transparência total, confiança total. A questão de desconfiança de um líder, ele não pode participar, ele tem que sair. Outra coisa que a gente vai trabalhar é sobre a questão da cultura. Então há um desafio muito grande para nós avançarmos no reino. Vamos pensar bem, aqui em Pernambuco, você ter cerca de 35% a 40% de crentes, de evangélicos, e eu não estou aqui falando da qualidade deles, mas imagine 60% de pessoas não convertidas. Nós temos hoje, dizem que a população no Brasil de desigrejados, que são aqueles que não negam a Jesus, mas não querem com a igreja, chegam a 15 milhões ou até mais. Alguém fala até em 20 milhões de pessoas que estão nos lares. E tem aí, você vai para a internet, você encontra grupos dos desigrejados, a igreja dos desigrejados. Só que nós temos o grupo de ateus, nós temos o grupo de desigrejados, o grupo de caídos, são aqueles, eu estou desviado. E tem hoje o grupo dos multigrejados. Já viu esse não? O camarada está em toda que é igreja, ele não tem pastor nenhum, mas ele está todo domingo na igreja, ele está numa quarta, ele está numa campanha, ele está em vários lugares. O multiigrejado fala assim:
Aliás, eu acho isso. Dentro da igreja, você recebe a pessoa que é a sua ovelha, a ovelha daquele pastor, aquela pessoa que não olha para o pastor e fala assim, não é o meu pastor, mas é a igreja que ele quer, a igreja que ele tem, tá? E às vezes nem a igreja dele e nem o pastor dele, mas ele vem. A gente encontra isso. Dentro do PGM, essas coisas, se forem bem cuidadas, tratadas, a gente resolve um montão disso. Se nós tivermos uma liderança de honra, mas a liderança de honra, ela é tratada. Uma liderança que tem uma cultura da igreja, uma cultura do reino, ela deve ser passada no crivo, tratada. Todos os líderes precisam de acompanhamento. Todos os líderes são liderados, essa é a verdade, a começar com o pastor. Então, como é que a gente pode começar isso? Como é que a gente pode avançar? Nós, esse ano avançamos bem, nós estamos chegando a 80 pequenos grupos multiplicadores. Então, isso significa que numa semana nós temos cerca de 1.100, 1.200 pessoas, mas tem muita gente fora. Nós iremos criar os pequenos grupos mirins de crianças, efetivar os pequenos grupos de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens, de adultos. Queremos realmente pensar num todo mundo sendo acompanhado. Tem um montão de adultos aqui reunidos e as crianças, vai ter um PG para elas também. E a gente vai trabalhando isso. Então, como eu falei, Atos 5:42, ele diz isso, que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, né? Porque a igreja ela vivia assim. Então, se a gente deseja ter uma igreja que venha avançar, não é que eu estou terceirizando o púlpito, em hipótese alguma. Nós temos vários seminaristas, eu acho que só aqui no Seminário Teológico Batista Norte Brasil, nós temos 11, né? E ainda tem mais uns que estão terminando da cidade lá em João Pessoa. Então vamos pensar aqui, como é que a gente pode pensar aqui no púlpito? Que alguém chega e fala assim, pastor, eu quero pregar, eu sou um evangelista, eu sou um pastor. Eu falo, se você é um pastor, um evangelista, você vai passar por toda a escola da IBAL que tem, e depois você vai pastorear nos bastidores, porque o que menos a gente faz é isso aqui. Aqui tem 4 pregações, 5 pregações numa semana, mas todos os dias nós cuidamos de pessoas, todo dia nós pastoreamos pessoas, todo dia nós queremos cuidar de homens e mulheres, crianças, todos os setores. Então, queridos, é exatamente isso. Vamos pensar na formação de líderes. O líder, naturalmente, ele tem que trabalhar o caráter, a disponibilidade e uma vida com Deus. Não tem como. Porque você pode até ter uma vida com Deus, mas deixar áreas na sua vida que não trata no seu caráter. Então precisa tratar isso. A gente fica muito atento a isso, porque está todo mundo em construção. Todo líder está em construção, toda igreja está em construção o tempo todo. Então a gente fica pensando nos nossos próprios pecados, o que aconteceu com a gente, como é que vai. Todo dia tem que vencer. Por isso que tem uma frase aí, você vê em algumas camisas, né? Esse axioma, não ande só. Porque eu até complemento dizendo, porque andar só é muito perigoso. Ou você faz mal a alguém, ou alguém vai fazer mal a você. Então não ande só. Temos que estar prestando conta o tempo todo. E quando eu percebo algum irmão como ontem, eu disse, meu irmão, cadê você? Eu vi você no encontro dos homens e não sei mais. Meu pastor, eu estou em dia com Deus. A resposta dele, eu estou em dia com Deus. Eu estou orando, eu estou cantando, eu só ouço hinos evangélicos em casa. Eu sei que tem algumas falhas, mas eu disse, meu irmão, andando só não vai dar certo. Não, pastor, olha, mas o negócio, eu tenho minha namorada, disse, cadê sua namorada que eu nunca vi na igreja? Então são coisas desse jeito. Então o que é que pode ser feito quando um PG não cresce? Quando ele não sai? Qual o medo? Qual o medo? E aqui uma palavra, tem muitos pastores aqui nessa manhã, uma palavra assim para vocês primeiro, decida ter tempo para discipular. Você pode até estar cansado, meu irmão, mas se você não tiver tempo para discipular, você, meu irmão, você, minha irmã que está aí na frente, você não vai fazer o discípulo. A palavra discípulo, que é essa questão do aprendiz, eu tenho que andar com ele, né? Aprendemos isso ontem aqui. Você tem que amar estar com aquela pessoa. E às vezes eu estou tão cansado, e o telefone toca, e a Kelly fala assim, mas meu filho, eu disse, deixa eu dar um jeito aqui. Claro que eu tenho que respeitar toda essa conotação da casa, e graças a Deus consigo
estar dentro de casa, eu consigo estar com minha mulher, consigo estar com meus filhos, eu consigo. A gente está junto em muitas coisas, mas de uma leveza que todo mundo está saudável. Nada daquela cobrança, se não for primeiro uma vida relacional. É uma vida com amor, uma vida com leveza. Então, eu levo isso transitando, olhando para a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa correção. Mas o que leva hoje você ter medo de transicionar, de avançar? Primeiro, pode ser a história. Lembre-se que você vem de um tempo em que, desde que os evangélicos implantaram igreja no Brasil, há 150 anos, até hoje, os cultos sempre foram nos lares. Vamos pensar, Pernambuco e as cidades estão cheias de grandes igrejas que estão em locais que hoje não são mais funcionais. Antigamente era o grande comércio, os caras vinham de trem, de ônibus, de charrete e desciam na entrada da igreja. Outros usavam já bicicleta, outros vinham a cavalos e paravam, tinha um estacionamento para cavalos. Algumas igrejas. Não tem mais isso. A grande maioria hoje usa carros, táxis, aplicativos, ou vai de carro próprio. Caiu bastante o número de gente em ônibus. Essa é a verdade. Por que a IBAL ela gasta mais dinheiro com estacionamento do que com tempo? Pensa nisso. O que nós gastamos de aluguel aqui no estacionamento é infinitamente maior, é o dobro do que eu gasto aqui. Para quê? Para que o pessoal venha e tenha um local para botar o carro, que possa estar em segurança, tenha uma pessoa lá, porque mudou a conotação. Então, como eu vou fazer com uma igreja que está num local difícil, fazer crescer? Uma das caminhadas, uma das saídas é você avançar dentro de uma igreja multiplicadora, dentro dos pequenos grupos. E a minha palavra aqui para os pastores, para os líderes, não tenha medo. Essa é a palavra. Perca o medo. Agora, o grande gargalo também pode ser você estar cansado de investir, com medo, porque às vezes você pode estar batendo de frente com uma comissão da igreja que fala assim: se o senhor mexer aqui, a gente faz uma assembleia e tira o senhor. Fica difícil, porque o pastor, ele depende às vezes daquela situação. Ali está toda a vida dele, a vida financeira, a vida familiar, e como é que ele vai fazer isso? Então nós somos chamados a poder conversar muito. Faça novos discípulos, por favor. Líderes, façam novos discípulos. Pastor, como? Porque se você trabalha com uma liderança de 30 anos e o tempo todo não vai para frente, faça novos discípulos sem arranjar guerra. Faça novos discípulos. Agora, faça como Jesus. Ele pegou um grupão, pegou um grupo, pegou 12, pegou 3. Dia e noite com eles. Discípulo não se faz. Eu não posso pegar todos os discípulos e colocar tudo no mesmo caldeirão. Não. Tem o grupão, tem o grupo, mas tem um grupo menor que esse eu ando com eles. Esse eu converso tudo. Esses eu presto contas mais de perto. Esses eles me prestam conta. E aí, essa cultura da fidelidade e de buscar a visão faz com que a gente venha crescer. Pastor, minha igreja só tem 12 pessoas. Tá bom, vê se tem 2 ou 3 pessoas e conversa com eles. E vai fazendo. Se você tem tempo, cuide da sua saúde e avance. Eu tenho certeza que no andar na caminhada, Deus vai lhe dar sabedoria, vai dar entendimento para você avançar, sem fazer guerra, sem pensar, vai andando e tal. Porque eu sei, irmãos, tem 2 coisas interessantes. Uma é a tradição, e essa nós honramos. Outra é o tradicionalismo, que não ajuda eu usar a mesma coisa que usava 100 anos atrás. Eu preciso avançar, porque eu preciso ganhar almas. Aqui a grande maioria aqui é de batistas. Os batistas foram os grandes proeminentes no século passado. Quando Salomão Gisburg andava por aí, ele onde chegava, ele abriu uma igreja. Às vezes tem igreja aqui, igreja de 100 anos, aniversariando 3 igrejas no mesmo mês, porque era uma igreja atrás da outra. Houve uma revolução. E Deus deu a palavra na nossa vida. Ele deu a unção para nós. A palavra está aqui, toda, para expressar, explicar. Então, é claro, quando eu vou pensar em pessoas que vão estar comigo nesse crescimento, eu estou pensando em líderes. Eu estou aqui diante de mais de 400 líderes. Então, o líder, ele é um evangelizador.
Um líder, ele é aquele que ele compra a visão daquela igreja e ele injeta ânimo na vida dos seus liderados. Um líder, ele precisa aprender por aquilo que ele vive, por aquilo que ele demonstra. Ele não é só de discurso, ele é inflamado, ele avança. Você quando cria um pequeno grupo, não é assim, pastor, abre, minha igreja está aberta, minha casa está aberta lá, vou abrir um pequeno grupo. Não, aquela pessoa tem um preparo, passa antes, tem todo um caminho. Eu sei que às vezes a gente está com tanta pressão, opa, a casa da irmã se abriu, então você bota lá, não treinou e tal, quando você chega lá virou um culto, conversa, é muito lanche, fechou o negócio. Não é isso, o objetivo não é esse. Então precisa de oração, precisa ter o tempo de começar, o tempo de acabar, e acabou. Não precisa não tem um sermão rebuscado, é um estudo simples, não tem coleta de dízimo, não tem ceia, não é um culto de igreja, é um encontro informal, simples, mas com pessoas treinadas, capacitadas e que têm a visão da multiplicação. Eu não vou deixar minha casa ficar com 30, 40 pessoas, não. Ela chegou ali 12, 13, 15 pessoas. Quando é que eu vou fazer isso? Eu estou olhando quem está melhor comigo, eu estou dando um estudo para ele, eu vou levar essa pessoa para o meu gestor e ele vai capacitar através dos treinamentos. Então nós somos chamados para levar as pessoas à mudança. Irmãos, olha aqui para mim, líderes do Senhor, os campos estão prontos. Eu digo a vocês isso, e vocês sabem disso. Vocês são pastores, são irmãos e irmãs que são da liderança. Os campos estão prontos. É que os nossos métodos estão ficando anacrônicos, estão ficando envelhecidos. A gente tá de fora para dentro, mas a gente tem que ser. Aqui é só o ponto da reunião. Porque, sabe aquele ajuntamento? Quando fala assim, em casa, quem já viu na empresa? Em caso de incêndio, de incidente, todo mundo se reunir em tal ponto para receber a instrução. Aqui é o ponto da celebração, o ponto da instrução, mas é o ponto do envio. Então a igreja, ela é a igreja do envio. E nós não temos medo. Deixa eu falar um negócio. Eu não tenho medo de traição, de A, de B, de irmão, não sei o quê. Não tenho medo. Pastor, já aconteceu? Sim. E aí? O Senhor cuidou. Mas eu tenho muita paz nisso. Coisa assim, eu disse, Senhor, eu não vou me meter nesse negócio aí não. Aí o próprio Espírito Santo fez coisas assim que você fica assim. Sabe aquele negócio? Fique só observando e veja o que eu vou fazer. Amém. Porque o Senhor, Ele honra a sua vida de honra, amém. Se você é um líder que honra o Senhor e honra o outro irmão, fique em paz. Porque isso, fique tranquilo, porque Deus, Ele vai cuidar de você. Tem até uma frase que diz, cuide das minhas coisas que eu cuide de você. É uma frase, não é um versículo, né? Então, você precisa ter um material bom, um material direto. Nós começamos aqui os PGMs, lá atrás, a gente saiu daqui, foi para Guarapari, lá no Espírito Santo, participamos lá de um congresso Multiplique, alguns anos atrás, um grupinho pequeno ainda. Depois fomos aqui no Rio Grande do Norte, vimos mais alguns, começamos a ler tudo de pequenos grupos e depois a gente implantou. E aí começamos com o material da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Eu liguei para lá, eles cederam o material e a gente fazia as nossas adaptações. Depois colocamos o material Casas de Paz, que é uma ferramenta que vocês também vão aprender hoje nas oficinas, uma turma. Eu liguei para a PIB de Curitiba, o pastor disse, não, Marco, fica tranquilo, isso já nem é autoria nossa. Aí falou, a gente também colocou em frente e foi avançando. Então criamos várias ferramentas de evangelização. Então o que é que a gente está implantando agora? Uma plataforma para ter o controle de cada irmão, cada membro, cada visitante, quantas pessoas estavam naquele lugar, e todo líder vai fazer um relatório trazendo as minúcias. Toda essa parte, ela vai chegar no pastor gestor e vai chegar no pastor presidente. Então, como é que isso se divide? Pastor presidente, pastor gestor, os coordenadores, os supervisores e os líderes. Entenda, mas isso eu estou falando de uma igreja que já se desenvolveu, de uma igreja que já vem trabalhando isso há alguns anos. Então estamos dizendo, pastor, só tem um pastor sênior, não dá para ter já um pastor para o grupo. Sim,
Se puder, a depender, eu já estou com 20 grupos, 30 grupos, levanta um supervisor pelo menos. Um supervisor que ele possa cuidar de 10, 15, 20 grupos. Um supervisor não pode ter muitos grupos também, porque ele tem que conversar com todos os líderes, ele tem que se reunir semanalmente, seja virtualmente ou presencialmente. Não pode, deixa eu falar um negócio, líder não pode andar só. Eu repeti isso e é uma frase recorrente. Líder nenhum pode andar só, não presta conta, não fala, vai dar errado. O PGM vai ficar parado, ou vai crescer muito, ou daqui a pouco ninguém acha que precisa ir para a igreja. Como é que nós fazemos? O nosso treinamento, nós temos um culto celebrativo no domingo, e a gente pede que esse membro compareça pelo menos a um dos cultos. Aqui ainda tem 2, está se preparando para um 3º culto, mas tem uma das nossas filhas que já tem 3 cultos, outras tem 2, tem igreja que só tem 1. Então, se só tem 1, esse culto, o máximo de pressão para que os irmãos não quebrem aquele culto celebrativo. E durante a semana, nós temos uma terça nobre aqui ou em outro lugar, temos um culto de oração, nós temos estudos, nós temos o culto da profundidade, que é o 30 semanas, são 30 encontros, são 30 cultos. Nós temos o pastoreio também no gabinete e tem os pequenos grupos multiplicadores. Irmãos, tem irmão que fala assim, pastor, é muita coisa. Eu disse, meu irmão, você não tem que estar em todas, em absoluto. Não tem. Quando uma pessoa fala que a igreja está com muita coisa, eu disse, você não precisa estar, mas me fala o que é que você faz. Aí às vezes o camarada não está fazendo nada. Está entendendo? Ele está reclamando do que nem ele vai. Aí eu disse, meu filho, só o seguinte, quando eu era do mundo, queridos, todo dia, eu queria chegar em casa, tomar banho e sair para a bagaceira. Assim, usava toda a minha energia. Agora eu estou trabalhando para o reino, eu estou trabalhando para Jesus, eu estou fazendo discípulos. Então eu respiro isso. Eu sou realmente, se for esse negócio, sou um TDAH puro. É uma doidice. O pessoal não dorme, não. Vai avançar. Então, 7 princípios para que você tenha a sua comunidade, a sua igreja em pequenos grupos. Vou ser rápido aqui, porque eu vou cumprir exatamente o tempo que me foi permitido. Primeiro, edificar a fé de todos. Esse é o objetivo. Tá? Edificar a fé de todos. E diz assim Lucas 22, 32. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que princípio fantástico, né? Edificar a fé de todos. Quando você se converter, cuida do teu irmão. Então o pequeno grupo faz com que eu não venha deixar ninguém fora. O pequeno grupo faz com que todo mundo seja pastoreado. E essa é o nosso caça-níquel. Quem está fora de um PGM? Por isso que toda noite, todo domingo aqui, amanhã é um dia desse, ou domingo de manhã, quem está sem pequeno grupo, tá, querido, vem para cá, já coloca aqui na mão da coordenação. Quem ainda não se batizou, mas já é evangélico, vem para cá, e você precisa ser acompanhado. E aí chama os que estão separados, caídos, e os que vão se converter, estão se entregando a Jesus. Esses convites nós faremos. Então, Efésios 4, 12 e 13, diz assim, com o fim, qual é o fim? De preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Se você ler esse capítulo 4 de Efésios, é uma riqueza insondável, né? Que capítulo maravilhoso essa cartinha de Efésios, especialmente no capítulo 4. Então, edificar a fé de todos. Segundo, fortalecer o emocional da família da fé. Fortalecer, queridos, isso é interessante, porque muita gente está passando por privações. Tem um vizinho meu agora, digamos, está vivendo só, a esposa foi embora. Então, quem é a pessoa, no primeiro dia da manhã, ele dá logo um bom dia para mim, logo cedo, está sozinho. Aí eu saio da academia, às vezes antes de tomar café, já passo lá cedinho, já abraço ele, faz um café para mim, um café preto, a gente fica batendo papo, ali eu converso com ele. Ele está no processo. Hoje eu vou à noite, está pregando num congresso de homens lá em Tejucupapo, em Goiânia, e eu chamei ele, cara, vamos comigo. Ele disse, eu vou com você, que é aquele processo que o Petrus falou, estou fazendo discípulo, eu estou fazendo discípulo, então eu vou, e vou incansavelmente, vou com amor, porque eu fico sonhando o dia,
né? Encontrei um camarada que estudou comigo quando eu fazia marketing aqui há uns 30 anos atrás. Encontrei agora, trouxe ele para cá. Hoje eu já falei com ele, conversei. Um camarada no 7º casamento. Você tem que ir lá cuidar dele, tem que trazer. O que acontece? Eu vejo ele agora cuidando da esposa dele agora, cuidando dos filhos, dos outros relacionamentos, e mudando, porque está sendo acompanhado. Nós somos essas pessoas, incansavelmente. Agora, quando alguém fala assim, a pessoa está falando, vixe, de novo, até, olha o que a palavra diz assim, até cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude. Amém? Leva para um pequeno grupo. Rapaz, pastor, não gosta de igreja, só tem ladrão. Rapaz, eu tenho um negócio bom para você. Vai lá para o meu pequeno grupo e a gente vai conversar. Muda completamente o negócio. Então vai fortalecer o emocional. Tem muita gente arrebentada. Romanos 1,12 diz assim, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Maravilhosa. Olha, quem está falando isso é Paulo. Ele está dizendo assim, por favor, me dá um abraço. Por favor, me escuta. Olha para mim. Como é que eu vou aqui, quando termina domingo à noite aqui, seja aqui ou uma das igrejas, alguém, pastor, eu queria tanto ter falado com o senhor, mas eu vi que tinha 10 pessoas perto do senhor, eu deixei para outro dia, e a pessoa arrebentada, mas num pequeno grupo, tem um momento de compartilhar, um momento de um testemunho, ela fala ali, estou passando por uma luta, minha mãe está na UTI e tal, aí eu vejo lá, eu fico olhando nos grupos assim, parabéns fulano, parabéns, hoje é seu aniversário. Quando eu ia lembrar dele? No PGM, a pessoa é lembrada. É cuidado, né? Romanos 12,15 diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então percebam que tem esse poder do ajuntamento do pequeno grupo. Terceiro, pastorear mutuamente a nossa família. Isso é maravilhoso. O Gálatas 6,10 diz assim, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Está falando de uma coisa bem próxima. Primeiramente, começa dentro da sua casa, mas você precisa lembrar aqui um parêntese, 2 famílias que o Senhor criou. Por isso que elas são poderosas na face da terra. 2 famílias. A primeira é a biológica. É muito difícil quando você é um ser nômade, um andarilho. Eu morava no Rio de Janeiro, lá no bairro da Penha, e trabalhava lá numa transportadora, e bateu um camarada lá uma vez, e ele, quando falou comigo, foi um linguajar bom, um português legal. Aí ele todo assim meio matropilho, eu comecei a conversar com ele estava pedindo esmola, alguma coisa. Eu disse, de onde você é? Ele disse, não, sou de Pernambuco. Isso que aconteceu? Esse rapaz vivia bem, eu tinha 2 caminhões, tinha isso, não sei o quê, morava em Casa Amarela, mas um dia minha mulher me traiu e eu resolvi vender tudo e cair no mundo, virei mendigo. Aí, quer dizer, claro que é uma estrutura emocional muito destrutiva, mas o que é que faz você pensar na sua família? O que é que faz você pensar agregado, dizer assim, eu vou investir na minha família, para que minha família não passe por revés. E quando passar, se eu estiver estruturado, eu vou perdoar, vou tratar, vou cuidar. E eles também me suportarão, porque a família, ela tem essa questão da alça. Então, a família biológica, a família física, nesse sentido, dessa família consanguínea ou por adoção, essa família é uma estrutura de Deus. Ela vem do Éden, antes de lei, antes de Jesus ter dado a vida por nós aqui na terra, o Senhor estava instituindo lá. Essa é a família. Então nós queremos as famílias fortalecidas. O outro ponto é a família espiritual. Quem criou a igreja não foi pastor, não foi apóstolo, não foi Jesus. O fundamento da pedra angular é de Jesus e o fundamento bíblico das questões são dos apóstolos, porque eles beberam na fonte do mestre. Por isso que a gente está bem seguro. Então, a igreja não é um lugar chato. A igreja, se a igreja é chata, é porque a gente não está entendendo o processo. Eu fico olhando como o testemunho da garota que deu ontem aqui, tudo mudou para ela.
Os nossos jovens, a nossa adolescência, a gente está entrando em tudo que é lugar, em guetos, favelas, buracos, onde tiver a gente vai, irmãos, dentro dos condomínios, porque a gente sabe que quando as pessoas vêm para cá, elas são transformadas por Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, os jovens dessa igreja, os adolescentes, você não vai ver eles embalados em lugar nenhum. Por quê? Não é porque eu estou dizendo, não, eles são felizes, eles são realizados. Eu vejo os meninos aí correndo para lá e para cá e tal. O namoro vem, tem gente que, pastor, orem por mim, que o tempo está passando, a gente está orando. E está aquela luta grande, né? O milagre vai acontecer, mas é bom lembrar. Vem todo mundo aqui para frente para a gente fazer uma imposição de mãos. E o Senhor vai trabalhando. Mas eu digo, olha, sua felicidade não é o outro. Sua felicidade é uma pessoa, é Jesus. E a partir de Jesus... Então, sabe aquele negócio? Eu estava faltando a minha cara metade, então eu casei. Não, eu por ser feliz, por ser realizado, por ser uma bênção. Aí agora Deus me dá uma pessoa para que eu seja uma bênção na vida dela. Lembra do Gary Chapman, as 5 linguagens do amor? É isso. Então, não é que eu estava morrendo de carência. Quando está morrendo de carência, vai achar que o outro vai resolver o problema. Aí você vai. Então, a gente tem que ensinar esse cuidado familiar, desse cuidado, sabe, do pastoreio mútuo na nossa família. 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E aí, Gálatas 6,10 diz, enquanto temos tempo, façamos o bem. Isso eu já li. Quarto, estou caminhando para o fim, buscar, porque é um PGM? Para buscar a integridade do rebanho. Gente, isso aqui é maravilhoso. Olha, portanto, meus amados, diz Paulo em Filipenses 4,2, e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Integridade. Tinha acontecido uma briga lá entre Evódia e Sintique, né? E como eu disse no treinamento das lideranças terça-feira, eis aí 2 nomes para você já anotar aí, e se for ter filho, já tem uns nomes para colocar, né? Aí na família, nomes novos aí, tá? Então você fica a pensar, mas busca a integridade do rebanho dentro do PGM. Eu louvo a Deus. O pastor Andrés que está nessa gestão, a gente conversa todos os dias e avançando e vai trabalhando, e é uma integridade. Eu sempre pergunto, quando encontra alguém, pastor, eu parei de fazer um negócio, né? Que às vezes a pessoa está na rua, pastor, meu irmão, pai do senhor, não sei o que tal. Eu não faço mais a pergunta, qual a sua igreja, irmão? Porque eu geralmente falo assim, eu sou sua ovelha, pastor. Aí eu não caio mais nessa, né? Eu disse, meu irmão, me perdoe. Então eu faço pergunta diferente assim, irmão, qual PGM você está trabalhando? Aí ele vai dizer, como assim? Aí eu vou saber a resposta, entendeu? Porque eu sei se ele é da gente ou não. Ou então, não, pastor, estou lá, mas não estou em PGM nenhum. Fica mais fácil a gente descobrir a pessoa. Mas perguntar, se eu não conhecer qual a sua igreja, eu não pergunto. Porque pode ser que eu cometa uma gafe, e já cometi centenas delas. Quinto, por que um PGM? Para suprir as necessidades do próximo. Né? É uma coisa meio redundante, mas eu quero que você saia daqui inflamado com isso. Gálatas 2,10 diz, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Olha bem, queridos, olha que coisa interessante, suprir as necessidades do próximo. Eu não suporto, mas eu digo assim, eu falo isso e falo aqui na igreja, não tem necessidade de ninguém nessa igreja ir dormir com fome. Não tem necessidade de você, eu não consegui pagar a luz, vão cortar a minha luz. Não tem necessidade. Por quê? Porque é um papel nosso ajudar as pessoas. Dentro do pequeno grupo multiplicador, se ele for bem gerido, essas coisas a pessoa sabe. Porque é diferente, o líder está ligado, ele fala assim, meu irmão, vamos ter uma conversa. Como é que está a família? Como é que está a casa? Você está conseguindo? Como é que estão as finanças? Essa é uma pergunta que eu faço, tá? Eu gosto de fazer. Como é que estão as finanças? Pastor, eu tenho um negócio para lhe contar. Eu estou na mão de uma agiota. O senhor não sabe, eu não falo nem para minha mulher. E aí a gente tem que chamar e conversar, depois tem que botar a mulher no negócio. Ela fala assim, bem que eu queria lhe deixar mesmo. Não, calma, vamos ter paciência.
A gente vai tratar isso aqui. Porque uma moça falou assim: pastor, não posso falar isso para meu marido não. Ele vai me matar, ainda vai me abandonar. Eu disse: bom, os dois podem dizer, não sei o que aconteça, são só tempo, então vamos ter um pouco de paciência. E aí eu chamei ele mesmo e falei: rapaz, tem um problema aqui para resolver isso. Qual é? Sua mulher está na mão de um agiota. É uma luta. Daí resolveu. O camarada já tinha... Ele tinha pego o carro dela, o agiota, e aí o marido dizia: cadê o carro? Está na oficina. Mas nunca saiu da oficina. E ele: qual oficina? Não, oficina. E ela não dizia. Aí eu disse: não dá para esconder isso. Então, cuidemos das pessoas, né? Esse é um trabalho social nós temos. E nós queremos aprimorar, estamos cheios de ideias de melhorar isso. Tem várias cestas distribuídas. A gente vai parar de dar cesta, a gente vai criar o mercado social, né? O mercado social é um mercado mesmo. As pessoas cadastradas, elas vêm, a gente tem todo o histórico, tem um acompanhamento psicológico, tem um acompanhamento com assistência social, e ali elas entram no mercado social e elas fazem a feira dela. Elas levam as coisas dentro daquilo. Isso tudo dentro do trabalho. Pastor, qual é o risco? Pode ter um risco ou outro, mas no geral, você vai trabalhando. A gente tem que parar de andar desconfiado das pessoas. Que os crentes vão levando tanta lapada, cai em golpe, cai não sei o quê, que já olha para os próprios irmãos e fala assim: isso só pode ser um golpista. Mas a gente precisa mudar isso. Nós temos um dever social. Eu não vou esperar pelo governo, pelo Bolsa Família. São ovelhas e pessoas que não são ovelhas, mas estão dentro do meu perímetro, dentro do meu contexto. Aqui dentro do Veracruz tem uma comunidade que saíram de 3 lugares bem pobres. E então o governo fez lá e deixou lá. Não tem um posto de saúde, não tem nada. E nós estamos lá dentro. Nós estamos lá dentro com um grupo social enorme, trabalhando de várias formas, estamos com muita gente. Sabe o que aconteceu? Toda semana tinha um crime lá. Irmãos, caiu drasticamente. Drasticamente. Eu falei isso para o prefeito recentemente. Só, prefeito, tem um negócio para dizer para você. Lá dentro daquela comunidade, onde tinha tanta... Ali caiu. Não. Então a gente está entrando nisso, porque é um papel nosso. A gente entra para influenciar. O sexto, penúltimo, trabalhar a unidade da família da fé. E 2 Coríntios 5,18 diz isso: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, pois Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Então, trabalhar a unidade da família da fé. Irmãos, a gente trabalha fortemente isso aqui, é unidade. Essa palavra que eu vou estar ministrando para os homens hoje à noite, lá em Tejucupapo. Unidade, unidade. Pense o mesmo, sejam cordatos, sabe? Líderes não destroem outras pessoas. Líderes trabalham o coração da inveja, da língua solta, da malícia, sabe? Resolva seus problemas emocionais com uma pessoa capacitada. Às vezes tem que ir para um terapeuta, vai para um pastor, vai para um psicólogo, de preferência cristão, mas que tenha coragem de mostrar, botar o dedo na ferida e dizer: rapaz, teu problema está nisso aqui, vamos resolver. E por último, fortalecer a igreja para o envio. Porque qual o grupo que não quer multiplicar? Eu não tenho pena, irmão. Tem gente que fica agarrado. Eu não tenho. Está aqui, meu irmão, a gente vai ter que multiplicar. Mas, pastor, vai multiplicar agora. Fulano está preparado. Dou um toque nele. Meu irmão, é você que vai. Chega mais junto e tal. E daqui a pouco, dia tal, irmão, a gente está multiplicando. Pode ser até dentro do mesmo condomínio, pode ser até uma casa vizinha, mas a gente está fazendo isso, está separando. Tá? Então, tem que enviar. A igreja, o Senhor, Ele preparou para o envio. Você sabe disso. Ele diz isso em Marcos 16 e Mateus 28. Marcos 16 é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, essa é a visão que nós temos. A visão da IBAL, ela é exatamente isso. Ela diz, deixa eu ler exatamente aqui para você, sobre essa questão da visão, porque ela diz assim: a visão é ser uma igreja relevante, alcançando todas as pessoas onde estamos inseridas. A nossa missão é anunciar. A minha visão, ela está baseada em Marcos 16, todas as pessoas. A minha missão está baseada em Mateus 28, é tornar pessoas imitadoras de Cristo. Eu só torno pessoas imitadoras de Cristo as pessoas que foram engajadas.
Alcançadas é quando eu toco nas pessoas, mas engajar é quando alguém se converte. Eu só faço discípulo com alguém que se engajou. Eu não faço discípulo com todo mundo. Então você vai numa cidade, prega, teve 1000 conversões, mas não teve engajamento, queridos, não vai adiantar. Dentro do pequeno grupo nós preparamos as pessoas, nós treinamos elas. É melhor você treinar 10 pessoas aqui e essas 10 ficarem em 10 pequenos grupos e você sabe que já está treinando 100 pessoas. Amém? Vamos ficar em pé? Para a gente orar, tá? Então, fortalecer para o envio. Atos 13:10 diz assim: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Oraram, jejuaram. Olha aqui o caminho, a santificação. Rick Warren, ele tem uma frase que ele diz assim: uma grande igreja deve ser reconhecida não pelo número de pessoas sentadas, mas pelo número de pessoas enviadas. De fato é isso. Eu posso dizer a cada um de vocês, queridos, que o Senhor chamou a gente para avançar muito. Não, entenda, as dificuldades que você tem no seu ministério não são para destruir você, nem para você desistir. Só tem uma coisa que foi ontem que nós ouvimos aqui: só o poder do Espírito Santo é que nos impulsionará a fazer isso. O fogo do céu, a paixão. Eu tenho que entender isso no sobrenatural de Deus, dessa visão que o Senhor dá, sabe? A igreja, ela é profética, porque ela pega toda a profecia da Bíblia e do que o Senhor mandou, ela faz. Nós precisamos ser a igreja do envio. Você, irmão, você não está indo para a igreja, você não está indo para a igreja, não. A igreja não é uma fábrica que você fabrica as coisas que precisam. Não é um lugar para resolver o problema emocional da pessoa como se fosse um shopping. Não é. A igreja é um lugar de fazer discípulos o tempo todo. Líderes, façam discípulos. O Senhor não mandou fazer mais nada. Façam discípulos, façam discípulos. Se aprofundem, leiam mais, ouçam bons vídeos, tenham uma firmeza no pensamento, tenham uma cultura que todos conheçam. A visão da igreja todos têm que conhecer, a missão da igreja todos têm que conhecer. Sejam incansáveis. Dentro do seu pequeno grupo você pode fazer uma grande diferença. Você pode multiplicar. Pense nas pessoas que estão perdidas. Então não fique emocionalmente se protegendo, mas por favor, dependa da graça e vamos avançar. Eu vejo isso. Eu quero, antes de orar agora, eu quero dizer o seguinte: eu tenho tido um entendimento, pastores, de que o Senhor, aqui para Pernambuco, o Senhor está preparando um grande avivamento. Isso é um sentimento que aqui na igreja nós temos. O Senhor está preparando um grande avivamento aqui em Pernambuco. Sabe, eu vejo isso. O tempo todo a gente ficou esperando alguma coisa de fora. Mas esse de fora agora não é um de fora de um estado, de um país. É do céu. Eu estou querendo uma palavra. Prepare-se. Trate isso. Creia. Fale na sua igreja das promessas de Deus. E envie as pessoas. Você que hoje é um líder do PGM aqui, tem muita gente líder do PGM, de um grupo. Avance. Cuidado com ser tão conservador que as coisas são engessadas, paralisadas, e qualquer coisa que cresce você tem medo. Como falamos aqui, o João falou, né, sobre a questão da numerofobia ou da numerolatria, né? Você tem pavor, não, vamos ler como está o tamanho daquela igreja. Por que é que tem? O que é que está passando lá dentro? Meu irmão, só o Senhor sabe da sua igreja, amém? Só o Senhor conhece. Quando Jesus tratou em Apocalipse, Ele nunca mandou que a igreja A fosse da recada B. Ele tratou diretamente. Então vocês, pastores, o Senhor vai tratar diretamente com vocês, líderes, pequenos grupos multiplicadores, honrando a cultura da igreja, a gente vai avançar, para a glória de Deus. Amém, amados? A palavra é: não tenham medo, se preparem, porque os celeiros serão transbordantes. Eu creio nisso. E sejam pastorais o tempo todo. Vamos orar com sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, seja louvado o teu nome. Tu és maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Senhor, por tantos irmãos e irmãs que vieram aqui, tantos outros assistindo à distância. Ó Deus amado, venha o fogo do Espírito para aquecer o coração dos irmãos. O Senhor quebre as barreiras, aquilo que é preconceito, o medo.
Ó Deus, talvez alguns pastores, líderes estejam cansados, não saibam mais o que fazer, mas o Senhor venha renová-los e que eles possam buscar ajuda e avançar completamente. Eu peço ao Senhor que todos que saírem daqui hoje à noite não apenas saiam com os corações inflamados, mas certos de que irão se organizar para uma grande colheita, para que suas igrejas expandam, Senhor, suas reuniões multipliquem. Louvado seja o teu nome. Nesta manhã, se tem alguém emocionalmente, espiritualmente enfermo, Senhor, cura por misericórdia. Se tem algum pecado, Senhor, que ninguém sustente, confesse, mude a história. Ó Deus, teu nome seja honrado. Aqui são tuas filhas e teus filhos, sedentos e famintos do Senhor. Ó Deus, bendito tu és para sempre. Senhor, quando eu levanto as minhas mãos aqui, é como, Senhor, de fato, para uma igreja que é a igreja do envio, para que todos possam enviar, para a glória do teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, aleluia. Pai de Cristo, meus irmãos, queria saudar todos vocês na igreja, né, e falar um pouco da importância dos PGMs, né, principalmente na minha vida, né. Eu sou fruto de um PGM. Quando me mudei para a aldeia, fui me mudar para o condomínio, na qual eu era vizinho de muro de uma pessoa que era membro da IBAL, e eu não sabia. Nós compramos o terreno, construímos a casa, e eu era vizinho de muro. E essa pessoa sempre chegava, conversava, falava de Deus pra gente. E na época eu era católico, não praticante, e achava bastante chato a insistência dela em falar, me incomodava. E muitas vezes eu dizia à minha esposa: eita, lá vem aquela crente chata falar de novo. Várias foram as vezes que eu saí, deixei minha esposa sozinha com ela e fui embora. Porém, iniciou um PG na casa dessa pessoa, que era minha vizinha. Minha esposa começou a participar, porque ela gostava, e eu ficava só em casa ouvindo. Durante o PG, durante o segmento dos PGs, começou a se fazer um encontro também, além de estudar a palavra de Deus, fazer um encontro gastronômico. E como eu gosto de cozinhar, muitas vezes eu fazia um jantar, um lanche, alguma coisa, e levava para o PG e começava a participar. E cada vez que eu ia participando, eu ia criando mais interesse em conhecer a palavra, comecei a estudar mais. E quanto mais eu começava a estudar, quanto mais eu estudava, mais a minha sede por conhecimento de Cristo, da palavra de Deus, aumentava, né? Até que um dia, eu cheio de dúvidas, procurei o pastor Marcos, após um culto de domingo de manhã, conversamos, discutimos um texto de Isaías, e ali eu entreguei minha vida a Cristo, né? E aquela irmã, que eu considerava uma crente chata, ela foi de extrema importância para a minha conversão. Minha esposa também, ela frequentava a igreja, e após a minha conversão, aconteceu lá em casa que minha filha mais velha também chegou para nós e disse à minha esposa: eu também quero aceitar Jesus. Eu estava só esperando meu pai se decidir. E de início nós fomos batizados, eu, minha esposa e minha filha mais velha. Posteriormente, a minha filha mais nova também entregou a vida a Deus, né? Entregou a vida a Cristo e se batizou também. E nós frequentamos a IBAL há aproximadamente uns 10 anos. Cada dia eu me apaixonava mais. Quanto mais eu estudava a palavra, mais eu me apaixonava por Cristo, mais eu me apaixonava pela palavra, né? Comecei a lecionar na escola bíblica. A igreja colocou um curso de imersão bíblica, na qual algumas disciplinas foram colocadas em minhas mãos para que eu pudesse transmitir os conhecimentos e aprender com todos os alunos na época. Ingressei no curso de teologia, me formei em teologia, já vai fazer 2 anos que eu me formei em teologia. Logo após, ingressei no mestrado também, estudando a questão religiosa, a questão pastoral, e hoje em dia eu tenho o estudo da palavra na minha vida como uma coisa fantástica. Eu não consigo viver sem falar, sem
sem discutir sobre a palavra. E isso tudo começou, essa minha mudança todinha começou através de um PGM na casa de uma crente chata, né? E isso mudou de uma forma impressionante a minha vida e a vida de minha família. Então, a importância dos pequenos grupos multiplicadores na questão de evangelização, do cuidado mais de perto, né, do pastoreamento, é muito importante. Torcendo da Primeira Igreja Batista em Goianinha, coordenador regional de mentoria e igrejas multiplicadoras nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Recebam com muita alegria o nosso preletor, Pastor Eude Figueiredo. Amém. E graças a Deus, inspirados nessa manhã também pela palavra que o Senhor nos trouxe através do pastor Marcos, muito inspirador, muito desafio para a nossa vida, de como ser igreja. Mas eu queria dizer aqui, antes de iniciar, para os pastores, sobre a muralha de oração. Desde 31 de dezembro de 2023, estamos sendo liderados pela Ajuda de Missões Nacionais num grande movimento de oração desse Brasil. E como o pastor Marcos Fedelon falou aqui também, nós cremos em um avivamento na nossa nação. Nós cremos no que Deus está fazendo e que Ele vai fazer. E eu queria desafiar você a inscrever a sua igreja. Se você não fez, faça. Se já fez, faz de novo. Porque são 4 igrejas por dia. Então nós temos 365 dias, vezes 4. Você que é bom de geografia aí, 1.460 igrejas por ano, certo? 1.460 igrejas. Só que algumas igrejas, como a nossa, a PIB de Goianinha, nós escrevemos a igreja em 4 vigílias. Tivemos uma agora, quarta-feira. Mas por que então nós tivemos que escrever a nossa igreja em 4 vigílias? Não é que eu vou orar como igreja só nesse período e depois não. Nós sabemos aqui de outras igrejas, também o pastor Marcos falou do movimento de oração na igreja. O pastor Petrus falou para nós também, numa conversa sobre como ele tem lá, e ontem ele falou daqui da 24 horas de oração na vida da igreja. Mas temos de inscrever porque a gente não quer que essa brecha, que tenha muro nessa brecha, mas porque muitas igrejas ainda não se inscreveram. Nós somos 15 mil igrejas batistas no Brasil. E aí, se precisa de 1.460, era para que em cada hora, ou melhor, em cada período, que é meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, 18, 0 hora. Era que em cada período tivesse pelo menos 4 igrejas, né? Saber que agora nós temos uma igreja batista orando numa vigília de oração. 24 horas ininterruptamente. Uma das coisas também sobre oração que mudou na vida da nossa igreja, a irmã Maiara, uma ovelha querida como filha nossa, se converteu adolescente, casei, batizei ela, casei, apresentei a filhinha dela e agora em julho vai fazer 2 anos já. Agora em julho? 2 anos agora em julho. Vai fazer 2 anos agora em julho que ela descobriu um câncer em estado avançado no intestino. E os médicos disseram, a gente vai fazer alguma coisa aqui, mas... E ela, professora de matemática, e ela foi pesquisar, e ela sabe tudo, ela logo descobriu tudo que estava acontecendo. E aí Tássia disse assim, vamos fazer um relógio de oração na igreja. No último domingo de julho, nós iniciamos uma jornada de oração de 6 pessoas orando em cada hora. Então nós precisaríamos de 144 pessoas que se comprometessem a orar diariamente naquele período por 10 minutos. E a igreja tem mantido isso. Talvez alguns tenham parado pelo caminho, mas a gente tem ouvido e visto relatos, testemunhos do poder de Deus. Porque quando a gente ora, Deus faz. Não é assim? A gente não crê nisso? Tem ditos populares que a gente crê, mas às vezes não faz. Não vive. Por exemplo, quando a gente diz assim, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Todo mundo sabe e ninguém duvida disso. Não é verdade? Então, quando a gente ora, Deus faz. Quando a gente está fraco, a gente é forte.
Mas quando a gente é forte, a gente é fraco. Porque o Senhor é quem faz em nós. A Ele seja toda a glória e honra. Então se inscreve lá. Eu recebi uma notícia essa semana de que o mês de maio ainda está faltando alguma igreja para completar o ciclo. Você entra lá na muralha de oração, agendar, você clica lá em agendar, escreve a sua igreja, escolhe o seu horário, escolhe o seu dia, olha, faz um agendamento até o final do ano, escolhe lá os lugares, marca a sua igreja e leva a sua igreja a orar, porque Deus vai fazer grandes coisas e Ele faz quando a igreja ora. Aleluia! Amém? Quero convidar você a abrir um texto bíblico, eu vou ler aqui na NVT, um texto conhecido, livro do profeta Isaías. Esse texto de Isaías, sem dúvida, que tem trazido muito fortalecimento, muita inspiração, muito desafio para a nossa vida. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo. Vamos tirar algumas lições para a nossa vida nessa manhã desse texto aqui. Vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Capítulo 6 de Isaías, versículo 1 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado num trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriu o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido. É o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com uma brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam, endureça o coração deste povo, tape os seus ouvidos, feche os olhos dele. E aí o texto continua. Eu quero ler aqui só essa parte da palavra do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Deus, por termos sido desafiados e abençoados na Tua palavra. Obrigado, Deus, por tantas igrejas, tantos pastores, ó Deus. E se estamos aqui, se viermos aqui, dedicamos esse dia ao Senhor, é porque queremos ouvir a Tua voz, queremos Te obedecer, queremos a Sua vontade. Não estamos aqui apenas, Pai, por causa do crescimento da igreja, não é porque é o crescimento quem dá o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos pessoalmente crescer na Tua presença, nos fortalecer no Senhor, amadurecer no Senhor. Pai, continua, Deus, nos desafiando, continua falando ao nosso coração para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Olhar para esse texto, meus irmãos, é lembrar do que vive o nosso país hoje e lembrar também do que vivia e como vivia Israel e o contexto político, religioso daquela época, porque não é muito diferente daquilo que nós temos visto e experimentado hoje. A época era marcada por uma crise espiritual, uma crise sem precedentes. Judá, durante o período do seu ministério, do ministério do profeta Isaías em Judá, a crise era muito grande, o povo enfrentava muitos desafios dos inimigos externos, mas o pior deles era a questão espiritual. Havia uma idolatria, um sincretismo religioso muito grande naquela época. As pessoas não sabiam, não havia uma convicção de fé, eram enganados por muitas coisas. Nós vemos hoje aí tantas igrejas que existem por aí, tantos nomes de igreja, tantas pessoas que são pastores porque eles se auto-intitularam pastores. Nós temos no Brasil uma liberdade religiosa muito grande. Olha, anota comigo. No passado,
O inimigo perseguiu a igreja, incendiando templos, matando cristãos e uma série de outras coisas, como acontece aí em alguns países. Mas aqui no Brasil, a maneira que o diabo tem usado para destruir a igreja é abrindo igrejas. Abrindo igrejas que não pregam o evangelho de salvação. Abrindo igrejas que não pregam santificação. Abrindo igrejas que você simplesmente muda de assistir um culto num canto e vai para outro, mas não muda de vida. Abrindo igrejas tão cheias de pessoas que não estão salvos. Não, mas não é essa a nossa missão, Jesus não veio para isso. A corrupção moral e espiritual daquela época, como é que então vivemos os nossos dias hoje? Tanto na questão da liderança religiosa, também na liderança política, na liderança administrativa daquele povo. Mas aí vem o quê? O chamado ao arrependimento. Queridos irmãos, o chamado ao arrependimento é extraordinário. Porque quando há arrependimento, confissão de pecado, há perdão. Não há perdão que Deus não perdoe. Não há vidas que não possam ser restauradas. Não há ninguém que diga assim, não tem jeito para mim. Não tem. Não dá mais. Não dá. Eu já fiz isso. Eu já sou, conto mais no pecado. Sou reincidente nessa situação. E Jesus está dizendo, eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo. Levanta, me dá a mão. Uma das cenas do Senhor Jesus que eu acho mais impactantes, eu acho mais fantásticas, é quando ele perdoa aquela mulher adúltera que foi pega em um ato de adultério, e ele olha para aquela situação, ele pergunta, né? E ele diz primeiro, aquele que não tiver pecado, seja o que atire a primeira pedra, e eles vão embora. E depois ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ele diz, Senhor, eles se foram. E Jesus olha para ela com um olhar de compaixão, diz assim, eu te perdoo. Mas ele diz assim, vá em paz e abandone esse teu pecado. As versões mais conhecidas nossas diz, vá em paz e não peque mais. Mas aquela mulher que era uma pecadora, ela continuou pecando. Mas Jesus diz, vá em paz, eu gosto muito dessa versão, e abandone esse pecado. Deixa a prostituição, deixa a idolatria, deixa a ganância, deixa a avareza, deixa a mentira, deixa aquilo que não coaduna com a vontade absoluta de Deus para a sua vida. É isso que ele diz para mim, é isso que ele diz para nós todos os dias. Quando nós dobramos os nossos joelhos no chão, quando nós nos confessamos diante do Senhor, ele diz isso para mim, eu te levanto, eu te perdoo, também não te condeno, mas vai em paz e abandona isso. E aí a gente continua lutando, e não podemos deixar de lutar, porque Ele é o Senhor que perdoa, Ele é o Senhor que restaura, e Ele nos prepara para aquilo que Ele quer fazer. A minha história é muito parecida com a do pastor Fenelon. Eu era comerciante, empresário, ele também. Entramos no ministério já um pouco tarde, ele mais tarde ainda, né? Mas ele disse que foi mais tarde em tudo, né? Casou tarde, começou o ministério tarde, né, pastor? Então eu casei muito novo, mas o ministério veio depois. E eu não imaginava como que seria isso. Eu não imaginava o que Deus estaria fazendo. Mas em 2013, eu já falei isso em alguns outros momentos. Em 2013 eu passei por uma crise emocional que começou em 2012. Eu saí de casa para fazer a Semana Nacional do Haggai aqui em João Pessoa. E aí naquela semana do Haggai é uma semana de imersão. E aí ali naquele momento eu passei mal, eu não sabia o que era. Tive ânsia de vômito. Eu costumo dizer aqui também, né, que vocês entendem essa linguagem, né? Fiquei agoniado, eu não conseguia ficar no mesmo espaço, e etc. E passou o dia, a noite, depois de tomar muito chá e alguma coisa, eu fui no hospital, lá numa urgência, lá em João Pessoa, e eu disse para o médico, doutor, eu preciso vomitar, aquela ânsia de vômito que você não conseguia vomitar. Ele disse, não, calma, me lembro muito bem, se você me perguntar como era aquele homem, eu não sei. Ele disse, não, você precisa não vomitar. Ele já sabia que tudo que eu estava enfrentando naquele momento era uma crise emocional. E aí ele foi e disse, não, tenha paciência. Eu sei que juntou lá um coquetel de injeção lá, e eu me sentei numa cadeira daquelas, quando eu acordei eu estava zerado, pronto. Eu estava, vamos dizer assim, para enfrentar um leão na frente. Isso passou, isso foi aumentando, quando foi janeiro de 2013, e aí não teve jeito. Eu fui para um hospital na madrugada,
as lutas de um ministério. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Eu estou dizendo isso para dizer para você que desde 2013 eu luto com questões emocionais. São tantas coisas que às vezes travam a gente, mas eu percebi que tudo aquilo que eu estava vivendo e tudo aquilo que Deus me fez passar era preparando a minha vida e a igreja para aquilo que nós estaríamos vivendo hoje, que temos vivido nesses últimos anos. Porque é isso, e entenda uma coisa, nada na sua vida é obra do acaso. Nada. Nada. Ou Deus está te livrando, está te preparando, está moldando o seu caráter, está disciplinando você. Ele está no controle absoluto da sua vida. Ele é o Senhor. E aí, o meu pensamento, a igreja crescendo assim, nada vai acontecer se eu não estiver aqui. Como é que vai ficar esse mundo se eu morrer? E aí eu tirei férias, teria uma licença, graças a Deus, de apenas 30 dias. Comecei a fazer terapia. Meu psicólogo disse, você não precisa tomar remédio, você precisa mudar de vida. E aí eu tentei, não tomei remédio, fiz 2 anos de terapia. De vez em quando faço terapia também. Volto ao meu psicólogo para conversar com ele. Outro dia mesmo, nós estávamos em Brasília numa reunião. E aí de repente eu amanheci. E aí eu não consegui tomar o café da manhã no hotel. Nada tinha sabor. Como a gente pode dizer assim, nada prestava. E eu ficava assim, puxa, não estou legal, mas o que está me perturbando? Porque aí eu fico conversando comigo mesmo, como Davi fazia, Ó minha alma, porque estás abatida, E aí eu digo, macho, velho, o que está acontecendo? O que tu está passando? O que está te perturbando? Qual é a tua dor? E eu começava a conversar comigo mesmo, E aí cheguei, me sentei com o pastor Marcos lá, fomos no gabinete da igreja, ele, vamos conversar, a gente começou a conversar, a gente orou, e ali, depois saí com o pastor Fabrício, a gente fez uma caminhada lá, deixamos a reunião, deixa eles aí cuidar das coisas aí, vamos caminhar. Caminhamos por 1 hora numa rua lá em Samambaia e voltamos, e aí eu comecei a digerir algumas coisas, e aí Deus vai trazendo alívio, e a gente vai aprendendo, e a gente vai se desenvolvendo e vai passando. Mas por que isso aconteceu comigo? Eu disse, Deus estava me preparando para algo maior. Mas por que mesmo? Isso era o para quê? Por quê? Para que era isso? Eu entendo até hoje. Para que é que isso que eu vivi era um espinho na minha carne? E o porquê foi porque eu não tinha uma vida devocional com Deus. Pastor, diretor executivo da Convenção do Estado, lá no Rio Grande do Norte, exerci essa função por 15 anos, mas eu não lia a Bíblia e eu não orava. Para mim, eu não orava para mim, eu não orava por mim. Eu tinha muita coisa para fazer e não tinha tempo, não dava tempo. Eu estava me considerando maior do que a obra, mais importante do que o que Deus tinha me mandado fazer. E nenhum de nós é maior do que aquilo que Deus nos manda fazer. Nenhum de nós é maior do que a obra que a gente realiza. Trabalho lindo que Deus tem feito aqui através da vida do pastor Marcos Fenelon. Mas ele não é maior do que isso aqui, não. Nenhum de nós. Você não é maior do que o seu PGM. Não. Você pode ser um líder de PGM espetacular, mas o seu PGM pertence a Jesus. Você não é maior do que a obra. Você, eu, nós não somos maiores do que aquilo que nós realizamos para Deus. Deus toca nos lábios de Isaías. Tudo isso que eu falei até agora não estava nada preparado para falar. Então, não tem como parar o tempo, né, pastor? Eu até estava brincando ali. Eu disse, acho que o pastor Marcos, o camarada, deram uma retardada no cronômetro ali, Mas vamos lá, queridos, brincando aqui, voltando para o sério. Percebe? Deus está no controle. Ele agiu na vida de Isaías, Ele preparou a vida de Isaías e Ele quer preparar a sua vida. Nós precisamos reconhecer quem somos e que somos incapazes de fazer algo para Deus. Você, para Deus, não tem capacidade nenhuma de fazer. Nós podemos vir aqui e fazer discursos, podemos dar palestras, mas falar em nome de Deus, ser profeta de Deus só por Ele, só pela ação dEle. Podemos fazer grandes movimentos. Lá na minha cidade, esses dias está acontecendo a festa da padroeira, uma estrutura invejável. É uma grande festa.
mas para Deus só na unção do Senhor. Quando Deus quer usar, Ele purifica, Ele trata, Ele corrige, Ele capacita, Ele chama, Ele prepara, Ele envia. E nós ouvimos isso aqui. A igreja são os que vão, a igreja são os que saem pelas ruas dessa cidade, a igreja são aqueles que estão onde estiverem honrando o nome do Senhor. A igreja é aqueles que saem abençoando a cidade. A gente precisa ser intencional. O pastor Marcos Petrucci falou disso ontem aqui. E é interessante que na nossa casa nós não temos muitos vizinhos. Nós moramos num sítio, no centro da cidade. E a gente fica pensando, como é que a gente vai agora interagir com nossos vizinhos? E aí Tássia, minha esposa, teve uma ideia. Nós recebemos aqui muitos entregadores. O pessoal vem trazer, seja alimento, seja encomenda, gás, água, qualquer outra coisa assim. Então, vamos orar pelas pessoas que chegaram à nossa casa. E a gente começou a desenvolver isso. E já tem uns que chegam assim, quando já entrega a encomenda, diz assim, pastor, vai orar? E vamos orar. E tem outros, como um moço que até eu estou achando, e você estava me lembrando isso, que ele deixou de fazer a encomenda lá em casa. Eu me lembrei do crente chato ali que o irmão falou, porque ele não queria oração. Mas a gente continua orando, porque ele chegava, às vezes não queria nem descer do carro para entregar. E há outros, quando ele dizia assim, como é seu nome? Eu queria fazer uma oração por você. E o camarada tira o capacete, desliga a moto e recebe a oração. São oportunidades que Deus quer usar a nossa vida. São oportunidades. Eu ando com um folheto bíblico no carro. O folheto, como tem a vida eterna, faz parte da minha caminhada. E eu entrego para pessoas. Eu falo dele para pessoas. Outro dia mesmo, eu estava com Tássia. Era um momento difícil para nós. Tássia fez uma cirurgia na mama e havia uma suspeita de ser um CA. E aí, graças a Deus, deu benigno, né? Mas há um tratamento que precisa fazer isso sempre para acompanhar. E aí eu estava esperando ela em frente ao laboratório onde a gente foi pegar o resultado da biópsia. Eu estava aqui no canteiro aqui do estacionamento, na rua, e o moço que estava lá, eu comecei a conversar com ele. E aí daqui a pouco ele começou a me contar a história dele, a vida dele, os problemas que ele tinha enfrentado. E eu estava ali cuidando do carro, né, esperando, não tinha, ele estava ali pastorando o carro na rua. E ali naquela rua a gente orou, ali naquela rua eu dei um folheto bíblico para ele, e ainda dei mais um dinheiro também para compensar o tempo que ele estava ali, né? Porque ele estava ali comigo. Como é que você tem tocado a vida das pessoas por onde você anda? Eu teria inúmeros exemplos para falar, mas depois de reconhecer a nossa incapacidade de ser tratado por Deus, somos chamados, somos convencidos por Ele para cumprir a missão. Não há mérito em mim e em você. Não há. O mérito é único e exclusivo de Deus que age e que faz. Nós somos uma igreja, uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Norte, na BR-101, estamos a 1 hora antes de Natal, 2 horas depois de João Pessoa, ali na BR, uma cidade de 28 mil habitantes, uma igreja pequena que durante muitos anos da sua vida foi uma igreja de 50, 60 pessoas. Quando eu assumi a igreja, ela tinha 58 membros. Hoje nós estamos chegando em 500 membros numa cidade dessa. Então nós temos hoje o maior ajuntamento de culto no mesmo lugar. Nós somos o maior auditório climatizado da cidade. Nós temos construído um prédio de educação com 500 metros quadrados de área construída para tocar ainda mais a cidade, porque nós entendemos que temos a missão de ser influência na vida da cidade. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Queremos aquele espaço que seja um espaço onde a cidade seja visite e vá, porque nós queremos ter um restaurante funcionando lá para as pessoas da cidade. Vamos ter uma quadra de futebol, uma piscina. Não é um terreno muito grande como esse aqui, não. É muito imprensado para fazer isso num terreno de 3.300 metros quadrados. Mas foi aquilo que Deus nos deu. Porque às vezes a gente fica olhando também e diz assim, não, se eu tivesse essa estrutura, se eu tivesse isso. Não, faz a partir do que Deus lhe deu. Faz com os 5 pães e os 2 peixes. Eu estou querendo aumentar aqui, né? 5 pães e 2 peixes. O que Deus quer é que você coloque nas mãos do Senhor. Como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim.
porque é Ele quem faz. Quando compramos terreno nesse local, eram apenas 1.800 metros quadrados. Depois conseguimos comprar um pedaço, conseguimos uma doação, conseguimos isso e aquilo, e o nosso terreno tem mais de 3.000 metros quadrados. Então Deus vai agindo a partir daquilo que você vai colocando a sua vida. Então pensar na vocação de Isaías, a vocação de Isaías para o ofício profético. E Isaías é por mérito conhecido como o profeta evangélico, o profeta mais evangélico, né? Porque ninguém como ele acrescenta de forma tão clara, apresenta de forma tão clara essa exposição sobre a vida de Jesus. Em vários textos, quando a gente lê, em vários momentos a gente sabe disso. Mas Isaías teve a sua vida preparada quando Deus toca nos seus lábios, purifica, prepara e ele vai. A santidade de Deus, a glória de Deus. No Antigo Testamento indica que ele é separado do mundo pecaminoso quando a gente pensa em santidade. Em nossos dias, o termo santidade é ser separado, isso quer viver para a glória de Deus. Porque nós não podemos ser separados desse mundo nas questões diárias, do dia a dia. Já imaginou se a gente tivesse que viver a parte do que vive a sociedade? Não, nós somos sal da terra e luz do mundo, e o sal só tem valor se estiver fora do saleiro. Se você fizer uma belíssima feijoada e você pegar 1 quilo de sal e você colocar do lado de fora da panela, ele não vai salgar. E o sal depois você só vai perceber se tem ele na panela se você provar o alimento. Porque ninguém vê. Mas às vezes no reino de Deus tem gente que não quer ser o sal, ele é percebido pelo testemunho, ele quer apenas aparecer, ele quer ser visto. No reino de Deus convém que ele cresça e que a gente diminua cada dia. Sem dúvida, a sua majestade, a elevação acima da altura também está incluída, mas a ênfase se dá na sua oposição ao pecado. A santidade de Deus requer oposição ao pecado. Ser santo, ser separado, é ser liberto do pecado. Isso indica muito claro que quando Isaías contempla a santidade do Senhor, toma consciência do seu pecado. Ele diz: Senhor, como assim, eu estou perdido diante de tudo isso, eu vi a glória de Deus, o Rei dos Reis, o que será de mim? Mas ele reconhece isso. Somos purificados quando a glória de Deus vem sobre nós. Somos purificados quando o Espírito de Deus habita na nossa vida e nós damos lugar a Ele. A manifestação da santidade e da glória do Senhor enche Isaías de terror, de medo, e ele pensa em seu pecado, mas ele pensa também no pecado do povo. Ele diz: eu estou no meio do povo de impuros lábios. O que será de mim? O que será de mim? O fato dele falar de impuros lábios, seja pelo contraste do que ele sente, do que fala, pode ser que tenha essa conotação, provavelmente. Meus lábios são impuros, meus lábios não glorificam a Deus, meus lábios mentem. Às vezes nós temos assuntos, nós temos palavras sobre todos os assuntos, mas não temos a palavra de Deus para falar. Quando o pastor Marcos ontem falou aqui de que quando o seu colega na adolescência diz: me dá uma palavra. E aí ele teve textos decorados. Nós vemos hoje uma geração de crentes novos que não lê muito a Bíblia e também não tem memorizado textos da palavra de Deus. E se a gente não memorizar os textos, a gente pode ser uma presa fácil, porque a palavra precisa estar na nossa mente e no nosso coração para a gente usar como as armas que Paulo fala em Efésios 6. Então, possivelmente, nossa palavra será verdadeira se acompanhada de ações que a ratificam. Outro dia alguém disse assim: será que é mais fácil? Ou o que é mais fácil? A pergunta
pregar o evangelho, evangelizar quem não conhece a gente ou quem a gente conhece. E uma pessoa falou assim, no meio do auditório da igreja: é mais fácil a gente evangelizar quem a gente não conhece. Porque quem a gente conhece, a gente não precisa muitas vezes nem falar, porque a nossa vida, as nossas ações falam. Porque se a gente for falar, às vezes estraga, porque aquele que não tem um bom testemunho, se for falar, aí eu quero dizer assim: e tu é crente? Você é crente? É. Como eu disse, com aquele sorriso amarelo, né? Eu sou. Quando fazemos algumas coisas, o mundo nos julga. Ou ele diz assim: e é crente. Ou então ele vai dizer: é crente. Por isso fez isso. Por isso a reação. Isaías tem os seus lábios purificados. Agora ele é capacitado. Agora ele é ousado. Deus quer fazer muito mais na sua vida, na minha vida. O propósito de Deus tem tudo isso, em tudo isso se torna claro. O Senhor pede alguém que Ele possa enviar ao seu povo, e Isaías se apresenta como voluntário. O Senhor tem chamado você. Há uma missão, há um dom, há uma vocação, que ela é linear, ela é para todas as pessoas, quando ela diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso é para todos. E há algumas coisas que elas são específicas. O que ele vira, Isaías, o que ele vira e ouvira, e que em princípio o aterrorizara, agora o incita e o anima, agora que ele foi purificado graciosamente, há um entusiasmo santo pela obra de Deus. Ele deseja, seu coração arde. Hoje em nossa vida, é o Espírito Santo em nós, e assim nós temos a autoridade para viver e cumprir Atos capítulo 1, versículo 8. E Atos 1:8, o termo está escrito ali no sentido geográfico, ele fala de Jerusalém, de Judéia, de Samaria, os confins da terra. Mas você pode olhar para Atos 1:8 e você pode perceber também no sentido familiar, no sentido pessoal. E você pode pensar que a sua Jerusalém, no sentido familiar, são os seus pais, seus filhos, é a esposa, é o marido, os mais próximos. A sua Judéia seriam aqueles amigos ou os parentes um pouco mais afastados. Samaria, aqueles que estão mais distantes, os vizinhos e aos confins da terra, aqueles que a gente não consegue tocar na vida deles, mas que a gente sabe que existe, nós temos uma missão. Então nós precisamos olhar também para esse texto nessa dimensão, não apenas na geografia, mas no sentido também familiar, porque nós sabemos histórias de muitas pessoas que um primeiro se converteu na sua casa e depois a família se converteu, porque ele entendeu a sua Jerusalém. Isaías é a resposta de Deus. Isaías diz: eis-me aqui. Isaías se apresenta ao Senhor. Deus quer usar a sua vida para que outros sejam tocados, restaurados e transformados. Deus quer usar a sua vida para abençoar alguém, uma família em situação de vulnerabilidade. E quando alguém é tocado, a nossa vida marca aquela vida, a pessoa não esquece. Há muitos anos, ainda na adolescência, eu sempre envolvido no comércio. E tem uma pessoa lá de uma marcenaria que eu conheci. E muitos anos depois, esse homem chegou e disse: pastor, pastor, ele disse: eu ainda tenho uma Bíblia que o senhor me deu quando o senhor era adolescente. O senhor foi lá no meu trabalho e me deu aquela Bíblia. E esse homem se converteu a Cristo. Então, são coisas que acontecem e que marcam. Mas se for o contrário também, nós iremos marcar negativamente. Lembre-se quando você foi a resposta para alguém. Lembre-se quando você foi enviado por Deus. Como às vezes a gente diz, você foi resposta de oração.
Lembre-se disso. Seja um pedido simples, complexo, seja um favor. Mas quando você foi a resposta de Deus na vida de alguém, alguém orou e foi você que Deus enviou e você foi. Você foi. Você foi a resposta de Deus. Lembre-se quando você foi a resposta ao que estava perdido e você foi um instrumento de Deus para o resgate daquela alma. Como eu falei, a gente mora num sítio e de uns 2 anos para cá, um dia eu acordo de manhã e a minha mãe, essa foi uma segunda vez já, aí meu pai me liga, disse, eu venho aqui que tem um homem aqui na garagem, nu, deitado, dormindo. Aí eu fui lá olhar, de fato o cara estava só de camisa, para baixo nada. Aí ligamos para a polícia veio, tentou acordar ele, o camarada meio atordoado, pegar um calção lá de papai, a gente deu para ele. Não, eu entrei aqui para dormir, não sei o que lá. Resultado, esse moço começou a entrar outras vezes, mas ele entrou para roubar. Graças a Deus, a gente mora numa área, tem a casa do meu pai, a minha e a da minha irmã. Nada nas casas, mas em volta, frutas, roupa no varal, isso para usar droga. Quando foi, aí a gente conversando, quando um dia eu saí para pedalar, eu gosto de pedalar, saí de manhã. Quando eu saio de manhã, já vejo mamãe no quintal, 5 horas da manhã. Aí ela fez assim e apontou assim. Aí eu corri lá, ela disse, ele saiu daqui agora. Eu vi ele pulando o muro. Uma camisa vermelha, assim. Aí eu corri lá, falei algumas coisas pelo muro, né? Aí peguei a bike e saí. Quando eu estou na outra rua, eu vejo o camarada com umas sacolas, coco, manga, algumas coisas assim. Aí eu vou lá e paro a bike do lado e disse, meu amigo, de novo. De novo. Quando foi a última vez, agora, que eu acho que foi a última vez, que a gente não sabe, né? Eu estava na igreja, e da igreja dá para eu ver em casa. E aí eu estava aqui no gabinete do primeiro andar, e eu olhei, e vi um camarada perto assim, daqui a pouco eu olhei, só os cocos assim jogando para cima. O cara jogando por cima do muro. Peguei o carro e fui lá. Aí era um adolescente, acompanhado dele. E aí eu tive de ser pastor na vida dessa pessoa. Eu cheguei para o adolescente e disse, o que tu deseja para a tua vida? Aí deu aquele sermão, né? Tu quer virar marginal mesmo? Porque andando com esse aí, era um aqui e outro aqui. E ainda fiz uma selfie com eles para guardar, né? Então, quer dizer, que a gente sabe, aquele moço não apareceu mais por lá. Mas eu tentei mudar a vida deles com um conselho, com uma palavra, para ver se ele poderia fazer alguma coisa. Mas quando a gente pensa na vida de Isaías e quando a gente pensa na nossa caminhada cristã, nos desafios para a vida, como igreja do Senhor Jesus, nós não fomos chamados para não cumprir a missão. E a missão é tornar Jesus conhecido diante das pessoas. As pessoas olham para nós e eles veem Cristo. Ou não veem, precisam ver Cristo. Eu anotei aqui alguns exemplos. Nós temos na nossa igreja, a gente transmite o culto desde a pandemia, ainda com algumas dificuldades, mas a gente transmite. Temos pessoas que já se converteram através do culto online. E tem um moço que mora em São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, que é irmão de uma irmã da igreja. O que ela fez? Ela investiu na vida dele. Ela comprou uma Bíblia, nós fornecemos para ela o material, folheto como ter a vida eterna, o RD1, que é o relacionamento discipulador 1, o 2, o 3. Ela colocou tudo isso no correio. Ela pagou uma taxa de correio de R$100 e enviou para ele. E ela estudava com ele. Quando um dia ela disse, pastor, o meu irmão Risonaldo se converteu. Porque ela investiu na vida dele. Ela foi a resposta de Deus para a vida dele. E aí o que acontece? Ele está quarta e domingo, ele está no nosso culto. E ele vinha se batizar no passado. Olha o problema eclesiástico agora. Porque ele vinha se batizar para voltar para lá
E algumas pessoas, pastor, e ele, como é que é esse negócio? O camarada não vai conviver se ele é da igreja. Ele mora numa fazenda que fica a 120 quilômetros de uma estrada de terra da cidade mais próxima. Você quer que ele congregue aonde? Você quer que ele se batize aonde? Então, se ele vier, ele está sendo acompanhado, discipulado. Se ele vier, nós vamos batizar. E a pessoa disse, nesse caso, eu digo, porque ela foi a resposta de Deus. Tem um menino lá, vou falar um menino, mas já tem uns 40, Salles, menino querido, cresceu na igreja com a gente, e aí eles frio, e acompanhando, cuidando da vida dele, tocando a vida dele, falando com ele. Quando um dia eu disse assim para ele, Salles, olha, você já é um camarada adulto, eu tenho falado com você sobre a igreja. Ele se tornou assim alguém que ia na igreja muito esporadicamente. E eu disse, mas eu vou continuar orando por você. E quando um dia ele foi morar numa área da cidade, uma área de expansão nova, aí eu disse, Salles, Deus está me direcionando para a gente iniciar um PGM aí nesse teu bairro. E eu quero contar com você. Eu quero contar com você para participar do PGM, mas não só isso. Eu quero contar com você para ser o líder em treinamento. E ele disse, eu topo, pastor. Nós juntamos um grupo, inicialmente 4 casais, fizemos os encontros, ele se tornou o líder em treinamento, ele participou da escola de formação, ele se fortaleceu, se formou na igreja, o PGM multiplicou e ele foi liderar o PGM. E tem pessoas que já se converteram, pessoas que têm sido abençoadas pela vida dele. Porque alguém tocou, alguém cuidou. Tem outra família na igreja, o irmão David, até a gente falava isso ontem, no momento do lanche ali, pastor Marco Fenelon deu exemplos citou situações assim também, mas David estava na igreja, convertido, ele e a esposa, e ele começou a esfriar, e eu orava por ele, mandava mensagem, mandava informações, David, encontro de casais essa semana e tal. Quando um dia ele disse assim, pastor, não adianta mais mandar mensagem, nem orar não, porque eu e Farliano nós separamos, nós nos divorciamos. E aí eu falei assim, mas eu vou continuar orando por vocês. Ele disse assim, que mandou esse dedo assim para mim, mas ele queria mandar outro, né? Mas ele mandou esse. Ele disse, dê um like. E eu continuei orando. Continuei orando por eles. Quando um dia ele entra na igreja de mão dada com a esposa. E as 2 filhas. Aí eles se reconciliaram publicamente. E aí eles começaram a participar de um PGM. Para encurtar a história, David já participou de Multiplique Comigo, dando testemunho em Fortaleza. Já participou também na capital e no interior do Ceará. No passado a gente foi a Quixadá, ele foi com a gente. David é supervisor, foi líder, é supervisor, e David hoje é o vice-presidente da igreja. Porque nós investimos na vida dele, porque nós não desistimos da vida dele. É isso que Deus quer usar a sua vida. A Juliana tem uma loja de informática, e do lado da loja de informática dela, com o esposo, tem uma farmácia. E ela começou a evangelizar, desenvolveu um relacionamento intencional com Tassiana. Tassiana é uma jovem. Ela trabalhava naquela farmácia. Quando um dia ela leva a Tassiana para o PGM, ela leva a Tassiana para a igreja, Tassiana se converte. Tassiana, semana passada, deu testemunho também, na carreta missionária, estava lá na nossa cidade, falando do poder de Deus, de quanto Deus tinha feito. Tassiana levou a sobrinha, Mel, levou a sobrinha com ela. E discípulo faz discípulo, discípulos se multiplica. Pessoas que têm sido resposta de Deus para essa geração. Nós precisamos ser a resposta de Deus. Quando uma empresa, às vezes, ou alguma pessoa tem preconceito de fazer alguma coisa, algum serviço com um evangélico, com um crente, porque ele não se converte, porque ele deu um mau testemunho. Nós precisamos ser o bom testemunho dessa nação. Nós precisamos ser aqueles que somos vistos por isso. Mas
Quantos aqui foram o primeiro a receber Jesus como Salvador na sua família? O primeiro da sua família foi você. Tem alguém assim? Você tem? Vários aqui. Vários. Então foi você que Deus usou para que outras pessoas da sua casa conhecessem Jesus. E é você que Deus quer continuar usando nisso. Queridos, você é a resposta de Deus para esse tempo. Você é a resposta de Deus para mudar inicialmente a sua própria vida. Porque às vezes a gente não está, as coisas não estão acontecendo bem conosco e a gente quer botar culpa em outras pessoas. Há alguns dias agora eu levei minha sobrinha para a escola, ela tem 18 anos. E aí eu disse, Maria, como você está? Ela disse, eu estou bem, tio. Aí ela disse, e o senhor? Eu disse, também eu estou bem. Eu só não estou melhor por culpa minha mesmo. Ela disse, não é? Tem pessoas que querem crescer espiritualmente sem ler a Bíblia, não vai conseguir. Querem crescer espiritualmente sem orar, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, se eu melhorar, eu vou ser melhor. Se você melhorar, você vai ser melhor. E as pessoas à sua volta vão perceber, fulano mudou, fulana mudou. Você é a resposta de Deus para mudar a vida da sua família. Não dá para ficar reclamando, na minha família só tem eu de crente. Não, você é a resposta de Deus para mudar a sua família. Você é a resposta de Deus na faculdade, que cada dia se torna a faculdade mais incrédula, até você é a resposta de Deus na sua faculdade. Um crente, um discípulo de Jesus, um servo de Deus, ele entra na faculdade com a fé e ele sai da faculdade com a fé mais fortalecida ainda. Amém? Porque ele vai confrontar a verdade do que eles ensinam com a verdade absoluta da palavra de Deus. Você é a resposta de Deus para que o Evangelho transforme e dê vida nova aos seus amigos que estão perdidos sem salvação. Deus quer usar a sua vida na vida daquele seu amigo. Você é a resposta de Deus para o discipulado de novos irmãos. Você é a resposta de Deus para essa nação, para o mundo. Pois aqui temos muitos que são, e outros aqui, muitos já são bons profissionais, gestores públicos, médicos, advogados, pedreiros, eletricistas. Mas Deus quer usar a sua profissão para que você seja alguém com excelência para mudar o mundo. Como a gente gosta, por exemplo, como a gente fica tranquilo quando tem um profissional que a gente confia para levar, por exemplo, um equipamento eletrônico, o automóvel. Deus quer que você seja a resposta de Deus, a resposta dele lá no seu trabalho para isso. Muitos serão aqui. E eu concluo aqui. Nessa manhã Deus pergunta para você, diante de tantas coisas que você tem vivido, tantos desafios: quem enviarei? Quem enviarei? Senhor, eu não tenho condições. Deus é a resposta, você é a resposta de Deus para mudar a vida da sua igreja. Talvez isso nunca aconteceu com você, mas na minha igreja já aconteceu, do irmão chegar, porque essa igreja não ama. Eu digo, ame. Se você está dizendo que a igreja não ama, é porque você não ama. Já faz tempo isso, mas uma vez o camarada estava lá e falando aqui na frente da igreja, numa culto de quarta-feira, começou a falar, não, porque essa igreja não evangeliza, porque essa igreja... Eu fui lá e disse, mas você está falando de qual igreja? Você está falando de você. Mas você é a resposta de Deus. Seja você aquilo que você quer que a sua igreja seja. Seja você primeiro. Seja você primeiro, não espere no outro. Seja você a resposta de Deus para esse tempo, para a nação. Para a nação. Quero convidar você a ficar de pé para a gente orar. Mas se você quer orar comigo dizendo assim, eu quero ser a resposta de Deus, eu queria convidar você a vir a crer. Eu quero ser a resposta de Deus. Há muitas pessoas na minha vizinhança, há muitas pessoas no meu ambiente de trabalho, há muitas pessoas na minha família que não se converteram.
Há muitos amigos meus que não se converteram. A minha igreja precisa mudar, precisa melhorar. Eu quero ser a resposta de Deus. Eu quero dizer: Senhor, envia-me a mim. Eu quero dizer: Senhor, age na minha vida. Eu quero dizer: Senhor, faz o que tu quiseres fazer. Senhor, purifica meus lábios, purifica a minha vida. Tira da minha vida o que não te agrada. Eu quero ser a resposta de Deus para esse tempo. Vem mais para frente um pouco, irmã. Vem mais para frente. Eu quero ser a resposta de Deus. Eu quero ser a resposta de Deus. Apenas diz isso. Apenas diz isso. Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Não, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Coloca nas mãos do Senhor. Senhor, usa a minha vida. Ah, Deus amado e eterno. Maravilhoso Senhor, louvado seja o teu nome. Ó Pai, o Senhor conhece cada um de nós aqui. As lutas, os pecados que precisam ser deixados de lado, coisas que nós fazemos que não te agradam. E eu oro por mim e pelos meus irmãos aqui, Pai, pedindo: usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, para a tua glória. Que nós possamos responder: eis-me aqui, Pai. Deus, completa a salvação nos lares aqui. Seja esposos, esposas não convertidas. Sejam filhos não convertidos. Sejam filhos afastados dos caminhos do Senhor. Completa, Pai. Ó Deus, há pessoas que trabalham na empresa, só ele é evangélico. Pai, usa a vida deste meu irmão para que ele seja resposta lá naquele lugar. Ó Deus, a igreja aqui precisando de um renovo, de um avivamento. Usa, Senhor, a vida. Pai, renova o coração desse meu irmão querido, desse meu colega pastor, que anda desanimado, que anda triste com algumas situações. Ó, que ele possa dizer: Senhor, eu uso a minha vida, eu quero ser a resposta para a transformação dessa comunidade para a glória do Senhor. Pai amado, o mundo precisa de uma resposta. O mundo precisa de vida de integridade. O mundo precisa de vidas coerentes. O mundo precisa de vidas que honram a Deus. Portanto, Pai, faz para a tua glória, Senhor. Faz em nome de Jesus em cada um de nós, Senhor. Em cada um de nós, Pai, continua operando para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele. Abençoe a vida dele. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor.